Você nasce biologicamente quando você sai do útero da sua mãe, espiritualmente quando você é batizado, e você nasce para a vida efetivamente quando você descobre seu propósito. A convicção e algo dentro de você que fala, vai lá e faz. Acredita que é possível. 3, 2. Gente, vamos colocar energia, bater palmas para o fundador do Grupo Ânima de Educação, Daniel Castanho. Faz barulho, energia! Boa noite! Valeu, Daniel, bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Manda ver. Boa noite. Cara, que é isso? Que energia é essa? Obrigado de vocês estarem aqui, apesar que eu vou falar para vocês, vamos ficar até o final, porque tá um trânsito que vocês não têm uma ideia. Então eu sugiro que a gente fique aqui junto, mais um tempinho. E para mim, é uma honra falar no Instituto Êxito, porque quando o Janguier me convidou, né, e aí, vamos estar junto, vamos fundar junto, nem estar no conselho, enfim. Eu acho que a gente está num momento do mundo que o que a gente precisa, o que a gente mais precisa, é desenvolver o espírito empreendedor nas pessoas. E para mim existe uma diferença entre empresário e empreendedor. Empresário tem empresa. Empresário, ele toma risco. E empreendedor trabalha por uma causa. Empreendedor trabalha por um propósito. Empreendedor tem alguma coisa dentro dele que move ele e faz com que ele queira fazer a diferença onde ele está. E você pode empreender arriscando com o CNPJ do outro. A diferença é se você acredita naquela causa, se você comunga o mesmo propósito das pessoas que estão junto com você. Eu costumo refletir um pouco e falo assim, olha, quantas pessoas hoje no mundo vivem como o homem das cavernas? Os homens das cavernas saíam todo dia de casa, enfrentavam milhões e milhões de obstáculos, dinossauros, sei lá o que, enfim. Para quê? Para conseguir comida para a família. Quantas pessoas saem de casa hoje e o único propósito, o único objetivo é conseguir comida para a família? A gente precisa mudar isso. E a grande responsabilidade disso também está na escola. Por quê? Porque na escola você senta, o professor fala o que você precisa aprender, você trabalha com o seu grupo de amigos. A escola prepara você para ser passivo e não ativo. O que a gente precisa no mundo são pessoas que sejam ativas, que queiram ser protagonistas da própria história. Hoje, deixa eu só abrir aqui. Desculpa. Eu nunca faço um PowerPoint, mas hoje tinha uma telona bonita aqui, ó, então eu resolvi fazer algumas coisas. E é mais ou menos para contar uma história, contar a minha história para vocês. E assim, antes disso, a gente está vivendo hoje no mundo do pós-emprego. Eu dei uma palestra, eu faço parte do Conselho de Reitores do Santander, acabei dando uma palestra na Espanha, e eu tive que estudar bastante isso. E eu dei uma palestra sobre o pós-emprego. Pessoal, 50% de nós não vai ter emprego. E não é por causa dos robôs, nada disso. Porque o mundo está mudando. E o que você precisa, efetivamente, é empreender e você vai trabalhar por projetos o resto da sua vida. Das pessoas que estão aqui, alguns de nós vão viver mais de 100 anos. Vocês não acham? Agora, e as crianças que têm 5 anos de idade, 10 anos de idade? Eles vão viver até o século 22. Eles vão viver, eles vão ter muito mais que 100 anos. Olha o mundo que a gente está vivendo. Eu não sei se todo mundo aqui lembra. O iPhone foi inventado em 2007. O Facebook foi inventado em 2007. Faz 12 anos. Vocês acham que as mudanças dos próximos 12 anos serão maiores ou menores do que as que aconteceu nos últimos 12 anos? Então a gente não sabe que mundo a gente vai viver. Então, como a gente não sabe que mundo a gente vai viver, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter sede
Tem uma escritora mineira que ela fala: eu não quero queijo, eu não quero faca, eu quero fome. A gente tem que ter fome, tem que ter sede. A gente tem que ter uma postura ativa em relação ao mundo. E aí, contando para vocês de uma maneira muito rápida, quando eu tinha 15 anos, quando eu falo de trabalhar por um propósito, trabalhar por uma causa, eu tinha 15 anos e eu pedi um dinheiro emprestado para o meu pai, porque eu queria comprar uma moto. E aí ele falou: não, de jeito nenhum. Aí eu fui lá e comecei a procurar no jornal, sabe, comprar carro e vender carro, comprar carro e vender carro, até que o que sobrou eu consegui comprar uma moto. Aí quando eu estava na faculdade, e eu falo da gente ter coragem e ter atitude, eu cresci, eu falo assim: olha, a gente tem que ter uma postura em relação ao mundo, uma postura de abundância. Abundância é diferente de excesso. O excesso de água, a gente desperdiçou água, gera escassez. Mas quando a gente vive no mundo de abundância, a gente acha que pode fazer, acredita que você pode fazer. Então, de um lado, se você é protagonista, se você tem um espírito empreendedor, você tem uma mentalidade de abundância. E do outro lado, esse mundo que a gente está vivendo, a gente vai conviver e vai trabalhar por projetos. Não pensem a carreira de vocês. Olha, eu vou entrar aqui nessa empresa, eu vou conseguir, vou ficar um tempão. Ou mesmo na empresa, vou abrir uma empresa e eu vou trabalhar aqui e tudo que você planejou vai acontecer. Não vai acontecer. Vai acontecer tudo diferente. E a hora que você pensa em trabalhar por projetos, você tem que trabalhar com pessoas completamente diferentes de vocês. Quando você vai procurar um sócio, procure um sócio que seja diferente de você, que ele complemente. Porque eu costumo falar na Ânima, se duas pessoas pensam a mesma coisa, só vai uma para a reunião. Só vai uma para a reunião. Por quê? Porque você tem que juntar pessoas que pensam completamente diferente de você. Porque daí é rico. Agora, aí você fala: Daniel, mas aí você não chega a conclusão nenhuma. Aí você exerce o consenso. E aí você é obrigado, vou começar a gritar, você é obrigado a aprender a escutar. E saber ouvir, não é ouvir na boca do outro aquilo que é exatamente o que você pensa. É ouvir algo diferente do que você pensa, e aí você reflete sobre aquilo. Quem sabe você afirme as suas convicções, quem sabe você mude de ideia, quem sabe você chega numa terceira. Mas agora o que os algoritmos das redes sociais estão fazendo hoje? Eles só mostram exatamente aquilo que você pensa. O algoritmo é preparado para mostrar a mesma opinião que você tem, só que de uma outra maneira. E você começa a achar que todo mundo pensa igual a mim. E aí está aumentando o muro entre as tribos. Está diminuindo a empatia. E o que o mundo precisa hoje? Para que você consiga trabalhar dentro desse ambiente que é um ambiente extremamente eclético. Eu falo, uma floresta ela é tão rica quanto mais diversificada ela for. A empresa ela é tão rica, as soluções são criativas quanto mais diversificadas elas forem. O mundo está precisando das características femininas. Vocês não acham? O que eu quero dizer? Eu não estou falando a respeito da mulher. É óbvio que a mulher naturalmente tem essas características. Mas eu estou falando o seguinte: sabe o que o mundo precisa? Precisa de empatia, curiosidade, cuidado, colaboração. É isso que o mundo precisa. Sensibilidade, ampliar a consciência, querer cuidar do outro. Então, se você tem um mundo onde as pessoas são empreendedoras, você descobre a sua causa. Eu acho que assim, teoricamente, se eu quisesse resumir, que é o que eu desejo ensinar para os meus filhos, são 3 coisas. Simples. Eu quero que eles descubram
o propósito deles. Mas o propósito, eu queria explicar de uma outra maneira. Tem uma palavra em japonês que chama Ikigai. Ikigai, não sei se já falaram aqui hoje ou não. Ikigai é a confluência entre o que você faz bem, o que você ama fazer, o que o mundo precisa e o que o mundo paga para. Se você conseguir descobrir o seu Ikigai e entender o que você é bom, o que o mundo precisa, o que o mundo está pagando para, aí, a segunda coisa é você conseguir fazer escolhas. E escolher entre o certo e o certo, entre o certo e o errado, é fácil. O difícil é escolher entre o certo e o certo. Você é decorrente, você é fruto das escolhas que você fez na sua vida. Você é consequência das experiências que você viveu, que são fruto das escolhas que você fez. Então você tem que ajudar as pessoas a ter discernimento. Discernimento. Se um líder tivesse que ter uma característica, eu diria discernimento. Tem um livro que chama Judgment, mas eu não tenho em português. É o melhor livro que eu já li. Quem me deu esse livro foi o Paulo Guedes, que é hoje ministro. Ele falou que foi o melhor livro que ele já leu. Quer dizer, eu estou passando para vocês. Mas eu posso resumir o livro inteiro. Um livro desse tamanho. É você ter discernimento, é você ter capacidade de escolha. E a terceira coisa, que alguns chamam de resiliência, eu falo, é você não ter medo de falhar. Tem gente que falha e fica ali parado, depressivo, deu errado. Tem gente que falha e aquilo é um desafio, aquilo é uma provocação. Tem um livro que chama Mindset, que se vocês não leram, eu recomendo que leiam. O empreendedor tem que ler, porque o empreendedor tem que ter, assim, não tem problema se deu errado. Se deu errado é porque não era para dar certo. Vamos fazer de novo. Se deu errado aquela vez, eu vou insistir de novo. E de novo. Então, são essas três coisas. Se você prepara uma pessoa, que ele sabe quem que ele é, ele sabe fazer as escolhas, ou melhor, ele sabe o seu Ikigai, ele sabe fazer as escolhas da vida. E a resiliência não é você ter a capacidade de carregar a pedra, é você ter a capacidade de dissolver pedras. É muito diferente. Carregar a pedra, você fica remoendo aquilo. Você tem que digerir pedras. Eu falo para vocês, sabe o que é ir embora para casa? Aí você brigou com o seu sócio, você discutiu com alguém, você discutiu com o seu chefe, qualquer coisa. E você vai lá, eu falo que é alguma pedrinha no pé. Aí você está andando, aquela pedrinha você fala, não vou tirar. Aí você joga com o dedão assim para o lado e continua andando, tá bom, embaixo da meia. Depois de um tempão, já está com uma bolha, você já está mancando, já não dá mais, você já tá... e pronto. Então é o seguinte, não coloquem as coisas embaixo do tapete. Não coloque as coisas embaixo do tapete. Fale. Ouse. E para mim, o que é uma empresa? Antes de falar de propósito, quando eu estava falando de propósito, aí você pode discutir e definir, porque assim, a gente trabalha por propósito e eu falo o seguinte, propósito pode ser qualquer um. Tem gente, imagina que você tem uma loja de vender sapatos. Você pode virar e falar assim, o meu propósito é vender sapatos femininos. Agora, o seu propósito pode ser empoderar a mulher através do calçado. Fazer com que a mulher seja mais linda através do calçado. É completamente diferente. Eu trabalho com educação, a gente tem algumas universidades. Eu posso falar o seguinte, não, a gente vai lá e vende certificado. Eu vendo curso. Não. Eu trabalho com o que há de mais nobre no ser humano, que é a capacidade de sonhar. Isso que eu faço na minha vida. O meu propósito é transformar o Brasil pela educação. É isso que eu tento fazer na minha vida. É isso que justifica
eu deixar meus 3 filhos em casa, minha esposa, a coisa que eu mais amo na vida, e trabalhar que nem um maluco, com o propósito de transformar o Brasil pela educação. É muito pequeno, é muito medíocre você sair de casa para ganhar um pouco de dinheiro, não interessa o tamanho desse pote de dinheiro, se é muito ou se é pouco. Você tem que fazer alguma coisa que realmente faça diferença no mundo. E durante eu comecei a falar, eu acho que a gente tem um, quando eu falei de falar de pensar da maneira com abundância, eu estava na faculdade ainda, eu estava careca, e eu fui para o México visitar um amigo meu, e lá eu vi a Subway. Sabe a Subway de fazer sanduíche? A Subway que vende sanduíche? Sabe aquela franquia da Subway? Eu vi. E eu falei, nossa, eu estava no primeiro semestre da faculdade, estava careca. E naquela época, não tinha como falar com os caras, eu comecei a mandar fax para eles. Fax para lá, fax para cá, para tentar trazer a Subway para o Brasil. E depois de várias trocas de fax para lá e para cá, os caras me respondem. Bom, tudo bem, que legal. Então manda seu currículo. Meu currículo era uma linha, né? Estava no primeiro semestre da faculdade. Aí eu mandei o meu junto com o do meu pai. Para dar uma, né? Engordar um pouco, colocar um peso. Aí os caras responderam, seu pai vai trabalhar com você? Aí eu falei, sim, não. Aí eu fui negado. Mas um ano depois a Subway veio para o Brasil. Eu até acho que eu fui um dos caras que provocou que ela viesse para o Brasil. E aí eu tive uma loja da Subway. Mas eu estou falando de a gente pensar desse jeito. E eu sempre costumo dizer, na vida, uma empresa para mim nada mais é do que um conjunto de pessoas que trabalham com um propósito comum, fazendo alguma coisa que faça diferença no mundo, mas principalmente é um lugar para você aprender. A vida, o que a gente faz é aprender. Santo Agostinho dizia que a coisa mais bela do ser humano é que ele não nasce pronto. Eu poderia dizer que ele também não morre pronto. Né? E o que importa na vida não é nem o destino, é o caminho. O caminho tem que valer a pena, o caminho tem que ser gostoso. Eu pergunto várias vezes para as pessoas que trabalham comigo, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Se faz muito tempo, alguma coisa está errada. Se você ainda não é um empreendedor e você trabalha, eu falo, chuta a canela do seu chefe e fala, estou fora. Por quê? Porque já faz uma semana que eu não aprendo. Minha filha, do meio, quando ela tinha 5 anos, hoje ela tem 12, ela chegou para mim e falou assim, papai, você vai trabalhar hoje de novo? Então eu baixei e falei, filha, eu vou. Mas você não vai para a escola? Daí ela falou, eu vou, mas eu vou para a escola para aprender. E eu falei para ela, eu também, filha, eu vou no trabalho para aprender. A vida é assim, quando é criança você aprende na escola, depois na universidade, depois no trabalho. E eu chego para elas, né, para os 3 filhos, 2 meninas e um menino, e eu falo, eu vou fazer uma coisa que só eu consigo fazer. Que só eu posso fazer. Uma coisa que eu vou querer. Eu estou mudando o mundo, estou transformando o Brasil pela educação, filho. Eu tenho que ir. Eu amo estar aqui com você, mas eu tenho que ir. Se você perguntar para os meus filhos o que eu faço, eles falam que eu ajudo a transformar o mundo. E é isso. Você vai falar o quê? Papai vai sair daqui para trabalhar? Para ganhar dinheiro? Eu vou trabalhar, filho, eu vou ganhar dinheiro. Sabe como é que é? Eu adoraria ficar com você, mas eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ir. Que pena. Ela vai crescer com aquele negócio. Meu, trabalho é insuportável. Trabalho é horrível. Enfim. E aí, eu acho que a gente está... Você viu que eu não passei ainda, né, o negócio? Mas enfim, eu vou me empolgando aqui. O que eu estou falando, algumas coisas estão aqui. O que eu coloquei, na verdade, em alguns slides aqui, são alguns aprendizados. E hoje, eu cheguei há pouco tempo, mas eu estava assistindo o tempo inteiro as palestras que foram postadas. E foram várias incríveis. Mas muita gente falou um pouco do que eu estou falando aqui agora. De você conseguir, de você se empolgar, de você trabalhar por propósito, de você ter uma garra. E eu tentei, para encerrar o dia, fazer umas coisas muito práticas que eu aprendi nessa minha trajetória. Em minha trajetória, depois da Subway,
Eu acho que isso aqui é muito legal contar. Eu fui trabalhar num banco. Eu trabalhei lá no banco durante um ano, porque o meu objetivo foi o seguinte: eu dava aula, eu tinha Subway, eu tinha um restaurante aqui em São Paulo, chama Varanda, um restaurante de carne. Enfim, eu estava já fazendo várias coisas ali. E aí um professor chegou para mim e falou assim: Daniel, você precisa ter chefe. E aí lá fui eu trabalhar no banco para ter chefe. Batia cartão, enfim, eu tinha um chefe. Um ano depois, eu fui falar com o cara que era o chefe do meu chefe. Enfim, meu chefe era legal, mas o cara de cima não falava com ninguém. Era um cara super arrogante. E a hora que eu fui conversar com ele, eu já tinha pedido demissão, a secretária falou, ele falou que não vai falar com você. Eu falei, tudo bem, eu estou demitido, não tenho nada a fazer na vida. Então fala para ele, que horário que ele pode me receber? E aí veio a resposta dela, ele falou que não fala com analistas. Eu mandei uma carta para ele, para o dono do banco, para os vice-presidentes do banco, enfim. E eu comecei a carta falando, para falarmos com Deus, apenas ajoelhamos e entramos em comunhão com Ele. Aqui na terra, algumas pessoas ousem não nos receber. E depois eu mandei aquela carta para todos funcionar. Mandei para o banco inteiro. Né? Mas qual que era o meu objetivo? Mudar a mentalidade dele. E ele mudou. E ele passou a trabalhar com a galera. E ele mudou. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que todo mundo pode falar comigo a hora que quiser. Meu celular tem meu cartão. As 8.000 pessoas que trabalham na Ânima têm o meu celular, têm o meu WhatsApp. E eu respondo todos. Porque o que você precisa? Eu não posso falar com alguém embaixo de mim. Por exemplo, eu hoje sou presidente do conselho. Eu não posso falar com o diretor lá, com o coordenador, sem falar com o presidente, sem falar com o cara que está em cima. Por quê? Porque daí o cara vai falar, e agora? Eu vou falar com o Daniel ou com o cara que é meu chefe? Ele fica naquela dúvida. Se eu pedir para ele, olha, você pode fazer um PowerPoint para mim? Agora, ele pode falar comigo a hora que ele quiser. Essa mudança, essa inversão. Todo mundo pode falar com alguém de cima, sem questionar, sem ter que perguntar para ninguém. Está passando por cima. Está passando por cima do quê, meu filho? Eu falo assim, como está passando por cima? Ele inclusive pode querer falar mal de você, então beleza, pode reclamar de você. Essas coisas eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, eu já falei aqui o que é uma empresa, já falei que eu ia falando, enfim. Aqui é só, acho que eu comentei com vocês, na década de 80, o grande desafio das empresas era a produtividade. Na década de 90, marketing, ser uma empresa globalizada. No ano 2000, você é uma empresa boa para trabalhar. Hoje, você tem que ter uma pessoa de design organizacional. Você tem que colocar as pessoas nos lugares certos. Você tem que fazer com que todo mundo trabalhe de uma maneira coletiva. Esse é o grande desafio hoje das empresas. E a hora que eu falo da gestão, e aí aqui eu não queria muito entrar, já falei da era do pós-emprego, as características femininas. Quando eu falo há alguns anos, você tinha as universidades corporativas, que era para suprir o gap entre a universidade e as empresas. E hoje eu falo que a gente tem que criar as empresas universitárias. A empresa tem que ser o lugar onde todo mundo aprende o tempo inteiro. Todo mundo cresce, todo mundo está lá para o que você quer aprender. Esse é o objetivo da empresa. E não é só um know-how, o que eu sei. É o know-why. Por que você vai aprender aquilo? Qual que é o seu objetivo? O que você quer aprender? Para quê? Pense, inclusive, que a universidade não será mais uma quantidade enorme de cursos. A universidade vai ser nanocursos, cursos pequenos, rápidos, de curta duração, que você vai lá, faz, aprende, e vai lá com o seu grupo de projetos e trabalha. Não tem mais esse negócio de fazer uma pós-graduação. Você trabalha das 9 às 6, você faz a pós-graduação das 7 às 10 da noite. Esquece. Você vai fazer uma reunião das 9 às 10, das 10 às 11 você vai estudar com o seu time, depois das 11 você vai fazer a sua aula de MBA, sei lá o quê, e você vai aprender o resto da vida. O resto da vida você vai aprender, o tempo inteiro. Eu falo o seguinte, se você estudar durante 4 anos, fez a faculdade, depois quem sabe mais um mestrado, uma pós, e parou de estudar, é igual o cara que faz 4, 5 anos de academia e fala, agora não preciso fazer mais nada o resto da vida. Porra, a gente vai ter que estudar o resto da vida. Então você tem que ter o desejo de querer estudar.
a vontade de querer estudar. E do outro lado eu falo, o que é governança corporativa? E vamos entender. Ah não, esse termo, tal, o que você precisa? Gente, governança é um conjunto de regras para você não brigar com o seu sócio. É só isso. Não tem esse negócio, eu vou montar um conselho, eu vou montar não sei o quê, eu tenho tal. Não, é um conjunto de regras. Escreve no papel o que pode e o que não pode. O que vale e o que não vale. Mas tem que fazer. Aí você fala assim, ó, beleza. Quem tem sócio tem patrão. Quem tem sócio tem chefe. Vai sair de férias? Não é porque não, sabe o que agora eu sou dono da empresa. Eu tenho meu sócio, mas eu sou dono também. Não. Quem tem sócio tem patrão. Quanto tempo eu tenho? Nossa Senhora, eu estou falando muito. Eu vou passar então para vocês de uma maneira mais rápida aqui, ó. E aí aqui, eu acho que daí o conselho podia falar, a mudança que aconteceu em algumas indústrias, como a música, a mídia com o www, agora com inteligência artificial e análise de dados, todas as indústrias, todos os setores que lidam com muitas pessoas vão passar por uma transformação enorme. Educação, saúde, área de governo, área de finanças. Tem uma oportunidade incrível para quem quiser montar uma startup, querer fazer alguma disrupção, se você tiver alguma ideia, nas áreas que você mexe com muitas pessoas. As mudanças que aconteceram nos últimos 12 anos serão pequenas perto daquelas que vão acontecer nos próximos 12. As pessoas que estão na faculdade hoje vão estar com 40, 50 anos em 2050. A gente não tem a mínima ideia como é que vai estar 2050. Então esteja preparado para mudar e mudar de novo e fazer diferente o tempo inteiro. Enfim, eu vou compartilhar aqui alguns aprendizados rápidos com vocês. Eu falo que é mudar da maximização de lucro para maximizar o propósito. Eu já falei aqui. E descubra um propósito que seja incrível, que faça a diferença, né? Que ele seja mais difícil. Como eu falei para vocês, o propósito posso dar exemplo do chocolate e tudo mais, da loja de sapato e tal. Cadê aqui? A diferença entre empreendedor e empresário. Aí eu pergunto, você faria o que você está fazendo de graça? Se você fizer o que você está fazendo de graça, aí está espetacular. Aí é espetacular, porque aí você descobriu já parte do seu Ikigai. Para você conseguir empreender, gente, tem um negócio que fala, tem um termo judeu que fala assim, ó, faça alguma coisa que você goste, que você faria até de graça, e ganhe dinheiro com isso, porque daí você não precisa fazer mais nada na sua vida. Não é isso? Quer dizer, seja útil. O que faz uma pessoa ser ativa, o que faz uma pessoa de idade não morrer, vou sair aqui da frente, é ela ser útil. É a utilidade. Então chega lá o velhinho e fala, ele preenche a agenda. E aí de manhã ele faz um curso disso, traz de fotografia, senta com os amigos, né? Enfim. Se ele deixar de ir em tudo quanto é lugar, não vai fazer falta. Se você acha que você está fazendo um trabalho, que você pode ser substituído, e que pode vir um outro alguém fazer alguma coisa tão bem quanto você, ou melhor que você, cara, saia. Esteja onde você faz a diferença. Aí você fala, mas Daniel, dependo daquele... Cara, planeje, pensa alguma coisa. Acredita em você. Se você tiver que arriscar alguma coisa, você tiver um pote de dinheiro, faz o quê? Joga na tua cabeça. Acredita. Enfim. Cultura. Para construir cultura, você tem que ser íntegro em relação ao seu propósito. Se eu tenho um propósito de transformar o Brasil pela educação, eu tenho que ser íntegro em relação a esse propósito. Se eu tenho o propósito de vender, ajudar a empoderar a mulher através do calçado, eu tenho que ter integridade em relação a isso. Se eu achar que aquele negócio não está funcionando para ela, não venda. Não venda. Aí você fala, vou perder uma venda. Se você perder uma venda, vai construir uma integridade. Aí todo mundo começa a seguir você. Já falei, papai, você vai trabalhar de novo? Quem é que promove uma pessoa? Nossa, pode?
que aconteceu aqui, pagou? Quem promove uma pessoa? Não é o chefe dela. Quem promove uma pessoa são os liderados. Porque você vira e fala o seguinte, cara, esse cara aqui, ele pode liderar 20 pessoas, agora eu vou promover ele porque ele vai fazer diferença em mais 40. E agora eu vou, nossa, ele está fazendo uma coisa incrível com esse time. E eu vou promover ele para mais, para tomar conta de mais 60, enfim. Então, se você tiver que tomar conta de alguém, eu falo, conheça as pessoas que você lidera. Conheça elas de verdade. Quais são os desejos, as ambições, os hobbies. O que você pode fazer por ela. A diferença do chefe e do líder é que o chefe ele acha que ele manda. O líder ele cuida. Então, quem promove é o quanto as suas pessoas, o seu time, quanto você está conseguindo maximizar aquela competência coletiva do seu time. Eu falo, demissão é sempre incompetência. Seja porque você contratou errado, seja porque você não capacitou, seja porque você não conseguiu integrar. Se você está demitindo muito, sabe o que é? Só tem gente ruim. Sabe o que é? Putz, os caras vêm aqui e são... Não, o problema é teu. O problema é de quem está contratando. Ou contratou, ou não capacitou, ou não treinou, colocou no lugar errado. Cada pessoa que você demite é incompetência. Cargos não entram em reunião. Numa reunião, só entra gente que pensa diferente e não pode entrar cargo. O cargo fica para fora da sala. Porque daí todo mundo pode falar. E quem decide, quem mais entende daquele assunto, ou se todo mundo entender igual, é o debate, é a coletividade. Aí, não, o consenso é burro. Não, o consenso é um processo que você tem que, enfim, exercitar, entender e aí efetivamente saber escutar. Já falei, o saber escutar não é escutar na boca do outro exatamente aquilo que você pensa. É o saber ouvir de uma maneira legítima, refletir sobre aquilo. Essas são as características mais importantes. Depois, isso aqui é fundamental. A diferença entre a autoridade do argumento e o argumento da autoridade. Use a autoridade do argumento. Argumente, estude e não respeite o argumento da autoridade. Mas sabe o que é? O chefe falou, não sei o quê. Eu pergunto, entre ficar do lado do seu cliente ou de alguém que você acha que está certo, do seu chefe, de quem você fica? Seja coerente, pô. Fique no lugar que tenha razão. Não interessa quem seja a pessoa que esteja errada. E quando você tiver a sua empresa, faça isso. A autoridade não se herda, não se compra. A autoridade se conquista. E eu falo, o poder é um copo de água. O poder não é uma varinha mágica que você usa. Tudo bem, eu uso de novo, dou porrada, uso de novo. Não. Cara, usou, gastou. Usou, gastou. Chega para a pessoa que trabalha na sua casa, chega para um funcionário seu e fala, pega isso aqui para mim. Pega de novo. Pega. Depois de um tempo, a pessoa te chuta. Porque o poder, então é o seguinte, use a autoridade do argumento. Argumente, convença. Você pode tomar decisões pelo cargo? Pode, mas não faça isso. Perca mais tempo para argumentar. Traga todo mundo, convença todo mundo. Porque aí você vai ter sempre mais poder. Mas Daniel, você nunca usa o poder? Não, às vezes você tem que tomar uma decisão. Mas saiba que é raro. O poder é um copinho de água. E se você usar, você gastou. Então gaste bem. Durante 15 anos eu fui presidente da empresa. Eu fundei a Ânima em 2003. A gente tinha 3.000 alunos. Compramos uma universidade quebrada. Hoje a gente tem 125.000 alunos. E eu usei o poder pouquíssimas vezes. Sempre eu tentei usar o argumento. E eu falo o seguinte, você quer ganhar todas? É igual jogar tênis. Se você jogar tênis com alguém que é pior que você vai ganhar todas. Beleza. Mas o seu jogo é meio medíocre, fica aquele joguinho meio ping-pong. Você ganha todas. Ou você quer jogar com gente que é melhor que você.
Às vezes você ganha, às vezes você perde, às vezes a sua opinião que tem razão, às vezes é do outro. Então, quando você tem um time que é melhor do que você, melhora a sua performance, melhora a performance da empresa, você fica um cara melhor. E aí eu digo aqui, vale a pena trabalhar com pessoas boas? Eu vou falar não. Não. Sabe por quê? Porque a pessoa ruim você manda embora. Você não quer trabalhar. A pessoa boa fica. Você tem que trabalhar com pessoas extraordinárias, espetaculares. Veja na sua empresa, no que você está fazendo, o que é importantíssimo. Não dá para ter pessoas espetaculares em tudo, mas você vai fazer um filme. O protagonista do filme, os 2 caras principais, tem que ser um ator maravilhoso. Agora os outros ali, tá bom, pode ser bom. Então eu falo o seguinte, para pessoa, para cargo-chave, para a área-chave, para a área que é muito importante, não contrate gente boa, que vai ter uma performance boa. Tem que ser gente excepcional. Mas, cara, esse cara vai ganhar muito. Ele vai ganhar muito, mas é pouco perto do que ele vai performar. É pouco perto do que ele vai trazer, do que ele vai construir. Tem alguém que é extraordinário, contrata, depois você vê para quê. É assim. Eu lembro que teve uma época que eu achava que era assim. O cara tinha no currículo que ele fez teatro e trabalhou em projeto social, eu contratava. Depois eu vejo para quê. Mas para quê? Sei lá para quê, vamos contratar. O cara que fez teatro, ele trabalha com improviso, trabalha em equipe, tal. E como ele fez projeto social, ele trabalha por uma causa, por um propósito. E aí eu contratava. Estou indo bem rápido aqui agora. Eu falo, quando você está olhando na empresa, não olhe só o Excel. Não olhe só o instrumento. Dá uma olhadinha na janela para ver se está tudo bem. Vai falar com as pessoas. Respeita a sua intuição. Olhe, sinta, ande na empresa, veja. Então, não adianta só vir com as planilhas, com o Excel, com os números. Porque aquilo lá é só um pedaço. Olha para trás, olha pela janela. Eu falo, não vista a camisa da empresa. E fala para todo mundo dentro da sua empresa, não vista a camisa da empresa, traga a sua. E ela tem que combinar. Eu sou de Sorocaba, eu falo, tem que ornar com o resto. E o que é a beleza da empresa? É esse conjunto, esse mosaico feito por todas as camisas que estão lá. E num mosaico, nenhuma pedra pode ser maior que a outra. Ou seja, você tem que realmente trabalhar com todo mundo, e aí o propósito é construído com todo mundo. Já falei aqui a história para vocês, todo mundo pode falar com você. Eu falo, abdica o protagonismo. A gente está entre as 100 melhores empresas para se trabalhar faz 8 anos no Brasil. Estamos entre as 50 melhores empresas para mulher trabalhar no Brasil. Eu nunca fui receber um prêmio da empresa. Nunca. Eu só estou no palco quando eu preciso estar ou quando eu devo estar. Mas, se não, abdica o protagonismo. Esse daqui era o porteiro, o cara mais antigo da UNA, na época que a gente recebeu a primeira vez o prêmio das melhores empresas para se trabalhar. E eu nunca fui receber. Eu falo de você, a gente abriu capital. Então a gente fez IPO. Eu falo, você é IPO-able. Tá preparado para um negócio grande. A gente começou, tinha 300 funcionários. 3 mil alunos. Era pequenininho. E eu falava, nós um dia vamos abrir capital, temos que estar preparado para isso. Está preparado para isso? Fazer tudo certo, pagar imposto, ser auditado, ter responsabilidade, não fazer nada errado. É isso, construir uma história. Eu falei de ter liberdade entre sócios, dar pedrinha no pé, você não pode ir embora para casa levando nada. E aí já indo mais para o final, eu acho que sempre a gente tem que olhar para trás, na vida, e falar o seguinte, por que eu fiz tudo isso? E por que eu fiz só isso? Sendo que o isso é a mesma coisa. Por que você fez só isso? Te dá humildade. Enfim, entende que você podia ter feito mais. E por que você fez tudo isso te encoraja a continuar querendo crescer, a continuar querendo fazer um projeto que faça a diferença. E eu vou dar uma sugestão para todo mundo que eu fiz. E aí tem mais 4 aqui, slides para a gente encerrar.
Eu recomendo para todo mundo. Na vida a gente vai ganhando dinheiro, vai crescendo. E quando você tem 10, você quer ter 15. Quando você tem 15, você quer ter 20. Quando você tem 20, você quer ter 50. Então eu falo para vocês, escreva num papel quanto que você quer ter de grana. Escreva. Escreva no papel, olha, eu quero ter isso. Mas de verdade, do fundo da sua alma, do fundo do coração. E eu te garanto que um dia você vai chegar lá. Porque o seu cérebro mesmo não deixa você se frustrar. Eu não vou chegar para vocês e falar assim, ó, uau, ano que vem eu vou ser campeão de Roland Garros, do campeonato de tênis. Não dá, nessa vida não dá mais. Não tem como. Então, se você falar assim, eu vou ter tanto, um dia você vai chegar. E o dia que você vai chegar, mas daí não vale rasgar o papel e fazer outro, com valor maior. O dia que você chegar, você se libertou de ter que ganhar dinheiro. Você se libertou. E aí você vai ter que realmente trabalhar por um propósito. Não interessa se, não é porque eu tenho muito ou pouco, mas eu me libertei. E tudo que eu faço na minha vida, hoje, não é para ganhar dinheiro. O que justifica então eu sair de casa? Se eu não vou ganhar mais nada. Meu copinho é aquele tamanho e qualquer coisa que tiver lá vai transbordar. Aí eu tenho que ser genuíno em relação ao meu propósito, em relação ao que eu quero fazer. Porque senão, aí a vida não vale a pena. Então eu recomendo para todos vocês que realmente façam isso. Eu falei já da ética profunda. Quando você estiver na dúvida, faça aquilo que você acredita que é o mais certo. Mas aquilo lá também é certo, mas uma coisa é ter ética. Outra coisa é ter uma ética profunda. Aquilo que você tiver, está certo também, mas não tão certo assim, não faça. Porque a vida te devolve, te retribui. E eu falo que você nasce biologicamente, quando você nasce para a vida, né? Quando nasce biologicamente, quando você sai do útero da sua mãe. Você nasce espiritualmente, quando você é batizado ou algo assim. Agora, realmente, você nasce para a vida, quando você descobre o seu propósito, quando você descobre o que você quer fazer. E aí é que eu falei, isso aqui é o Ikigai. O que você ama, desculpa, só tinha em inglês. O que você ama, o que você é bom para fazer, o que o mundo paga para e o que o mundo precisa. Se você efetivamente descobrir o seu Ikigai, aí você vai fazer diferença no mundo. Eu costumo dizer que na vida, a vida não vale pelo que você é, a vida não vale pelo que nós somos, muito menos pelo que temos. Realmente a vida vale pelo que deixamos. E assim, eu falo que o seguro de vida é você entregar o que você prometeu com o mesmo rigor que você sonhou. É diferente só você entregar o que você prometeu. Se você sonhou alguma coisa realmente grande e você prometeu aquilo, aí você entrega. Eu falo para vocês, quando você faz isso, esse é o seu seguro de vida, porque daí todo mundo vai querer estar com você, todo mundo vai querer sonhar junto com você. Efetivamente, voltando, eu digo que realmente o que fazemos na vida ecoa na eternidade e não importa o que somos, nem o que temos. O que realmente importa é o que deixamos. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Aqui, foi. Mais palmas, mais energia para o Daniel aqui, ele merece. Daniel, aqui ó, um certificado do Instituto Êxito, uma plaquinha de honra ao mérito, a nossa gratidão, viu? Obrigado, Muito é um obrigado. prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. E queria parabenizar o Instituto Êxito, né, porque como eu disse aqui no começo, eu realmente acredito que o Brasil, as pessoas todas, as mais felizes são aquelas que são protagonistas da própria história, né, que não são reféns da história de um outro alguém. E para isso você tem que ser um empreendedor da sua própria vida. Verdade, show de bola. Mais palmas para Daniel, obrigado Daniel. Obrigado, gente, obrigado valeu, pelo valeu. horário, desculpa. Foi um prazer estar com Tranquilo. vocês.